apresentar cá resulta já de uma reflexão que venho fazendo e que já fui publicando, mas depois vou acrescentando e alargando, e realmente resulta da inspiração do significado deste filão da cultura portuguesa, que é um filão utópico e que depois se projetou e que está na base da construção daquilo que podemos chamar a construção da primeira globalização, da primeira aldeia global, de que as viagens marítimas portuguesas foram pioneiras, mas há um espírito por trás, há um impulso utópico por trás, que é interessante refletir, e este congresso também tem revelado isso mesmo, e que depois se materializa e expressa de muitas maneiras. Mas este também tem levado a uma reflexão sobre a questão da utopia e as suas tipologias, as suas virtualidades e os seus perigos. Mas começaria por... Eu vou sintetizar, vou só ler determinadas partes para abrir a reflexão, mas gostaria de, nunca me canso de citar aquela afirmação de Humberto Eco, interessantíssima, que é: a utopia é boa enquanto não se torna realidade. Não é a utopia não é um objetivo, é um horizonte em movimento. Fim de citação. Gostaria, o Jorge Mário Bergoglio, atualmente Papa Francisco, nos seus escritos de educação, tem umas reflexões interessantíssimas sobre a utopia. Aliás, ele vem recuperar a utopia, e é preciso ver que ele vem da América Latina, e que, no fundo, a utopia se liga ao conceito de revelação, que é altamente mobilizador. Não se pode compreender a viragem do século XIX e XX e toda a cultura do século XX da América Latina sem esta ligação entre utopia e revolução. E ele tem dialogado com isso e tem uma síntese sobre o que é a utopia. As utopias, diz Jorge Mário Bergoglio, são frutos da imaginação, da projeção para o futuro, de uma constelação de desejos e aspirações. A utopia vai buscar a sua força a 12 elementos. Por um lado, há inconformidade, há insatisfação, ou há um mal-estar que a realidade atual gera. Por outro, a inquebrantável convicção de que é possível um outro mundo, tem a sua força mobilizadora. E aqui é que a utopia abre para a questão da esperança, porque é que a torna capaz de transformar e se materializar. E depois há outra figura da cultura portuguesa que também gostava de chamar aqui à reflexão, que foi o padre Manuel Antunes. Tem sínteses extraordinárias, porque ele dialoga com todo o pensamento ocidental, desde a antiguidade, com o pensamento do século XX, e faz sínteses extraordinárias. Ele tem esta afirmação extraordinária que é: a utopia é um fruto sazonado dos tempos de crise e dos tempos de crítica, e que resulta dessa inconformidade fundamental. Aliás, há muita ligação de linguagem entre, eu ao ler os escritos do Papa Francisco e do Padre Manuel Antunes, é curioso que eles são contemporâneos dos anos 60 e 70, quando construíram este pensamento. Também é o pensamento jesuíta que está aqui por trás do século XX, etc. Aí o Padre Manuel Antunes diz a altura que na construção das utopias, que às vezes vão buscar muita ciência, mas é preciso ligar a ciência e a sabedoria. Senão, quando não se liga à ciência e à sabedoria, corre-se o risco de que as próprias utopias de transformação do mundo se tornem fatais para a própria subsistência da vida sobre a Terra. E depois criem situações de exclusão extraordinárias. A utopia transporta sempre uma semente de mudança que pode ser mais ou menos radical, podendo mesmo ser fermento de revoluções no plano coletivo, ou pelo menos de metanoias no plano individual. Talvez a utopia seja uma das produções com fortes raízes medievais, mais mobilizadoras e fecundas do pensamento moderno, no sentido da projeção de futuros possíveis para uma vida em sociedade com vista à construção de uma humanidade melhor. Agora, o termo, todavia, as utopias, na sua afirmação enquanto conceito e nas elaborações modernas, podem transportar, a acessão da palavra do termo utopia pode ter diferentes acessões e nem sempre há consensos. Todavia, existe uma acessão fundamental e traduzida a partir da sua configuração como conceito por Thomas More, que é da vinda da raiz grega,
e do seu prefixo utopos. E muitas vezes a tradução, e tem implicações do ponto de vista semântico e do ponto de vista do sentido, que é, e das suas implicações semânticas e práticas, que é, a utopia pode ser entendida nesta tradução à letra como o não lugar, logo uma impossibilidade. Ou, que se liga também à palavra ucronia, que significa o não tempo, ou sem tempo. Mas esta palavra também pode ser traduzida de outra maneira, como utopos pode ser traduzido como, e é o que eu defendo, como um lugar ainda não existente. E nesta tradução abre para a possibilidade de uma concretização histórica, entre a história. Só na primeira acessão fecha a possibilidade para uma mera ficção, uma mera impossibilidade. Portanto, a utopia, o conceito de utopia que eu defendo cá é um lugar ainda não existente e que se liga também ao conceito de Bertolet com a utopia como um horizonte em movimento. Neste sentido, é que há aqui que a utopia abre a porta para a questão da esperança. Aliás, quando concebemos este congresso, houve uma eminente figura que vai participar neste congresso que me disse assim: por vezes as utopias fecham a esperança, mas segundo esta associação que eu acabei de dizer, abre a porta precisamente para a esperança. E muitas conceptualizações, muitos autores ao longo do século XX, já no século XXI, têm produzido muita reflexão sobre as utopias e sobre o pensamento utópico, que tem sido objeto de centros de estudo, de exércitos de intelectuais que têm pensado o assunto, e até há uma proposta de tipologias para as utopias. Eu destaco alguns pensadores. Há aquela obra clássica de Paul Ricoeur, Ideologia e Utopia, há do José Zaki, há aquela obra fundadora Le Principe Espérance, de Ernest Bloch, e que iniciou na segunda metade da Segunda Guerra Mundial um processo de valorização da cultura do filão, que recebemos como herança cultural dos mitos e das utopias. E há uma tipologia das utopias, como as chamadas utopias místicas, as utopias racionais, as utopias políticas, ético-filosóficas e religiosas, as utopias prospectivas e retrospectivas, as utopias positivas, as utopias negativas, as distopias. Portanto, já existe uma mapização classificacional das utopias abundante. Todavia, vou propor aqui uma outra classificação que me leva da reflexão destes 500 anos de história da utopia, que é a seguinte: eu divido as utopias na sua afirmação positiva, positiva enquanto afirmação de uma possibilidade interessante de construção de um mundo novo, em utopias inclusivistas e utopias exclusivistas. E esta diferenciação permite também chamar a atenção para o perigo que a palavra utopia transporta e que algumas elaborações utópicas transportam. Porque nós pensamos na utopia de Thomas More, na sua ilha isolada, na cidade do sol fortificada, na Atlântida de Francis Bacon, etc. E pensamos, tudo isto é maravilhoso, é pensamento utópico, é um mundo melhor, etc. Mas, aí está. Mas se diferenciarmos esta classificação e arrumarmos as utopias nestes dois grandes campos, percebemos que há aquelas utopias que possibilitam verdadeiramente e abrem a porta para a construção do mundo novo, do mundo que atinge, que engloba e abraça a humanidade toda e há para a fraternidade universal, que este Congresso, e há aquelas que correm o perigo de ser altamente segregacionistas, separadoras e que excluem uma boa parte da humanidade. Aliás, se pensa, e nas utopias exclusivistas e segregacionistas, temos na modernidade a própria utopia de Thomas More, a Cidade do Sol, a Nova Atlântica, que no contexto da época moderna e perante estes autores desiludidos, inconformados, olhando para uma história humana em situação de crise, concebem a possibilidade da construção de um mundo novo, não abrangendo a humanidade toda, mas fazendo uma separação, uma segregação,
colocando numa ilha, numa cidade fortificada, em que uma elite selecionada, onde há lugar por vezes a eugenia, etc., separada, diferenciada, excluindo uma boa parte da humanidade, só aí é que eles olham a possibilidade da construção do mundo novo. E como estas utopias surgiram no século XV e XVI, com esta visão separada, e incapazes de olhar mais largamente e incluir toda a humanidade, porque achavam que isso era impossível, há aqui neste pessimismo aparente deste otimismo da utopia, está inerente um pessimismo fundamental, um pessimismo antropológico em relação a uma visão e uma capacidade de salvar, integrar e transfigurar a humanidade toda. É apenas um grupo de eleitos, há aqui uma espécie de complexo quase quase neoplatónico e pelagiano, de apenas uma parte da humanidade ser ariana, aliás, ser considerada. Na base desta seleção também podemos, no século XIX, o próprio nazismo, que depois vai dar origem à Segunda Guerra Mundial, transportava uma utopia e acreditava que a humanidade nova, a humanidade perfeita, estava em fazer uma seleção, uma depuração de uma exaltação de uma raça única capaz de estabelecer uma idade perfeita sobre a Terra, excluindo todos os outros e esmagando. E à luz destas utopias exclusivistas, que eu integro aqui, acaba-se por inspira todos e abre a porta para a possibilidade dos genocídios, da exclusão, do esmagamento de uma boa parte da humanidade. Mas estas são as utopias que eu considero exclusivistas e que encerram o perigo de apenas segmentar a humanidade e dispensar, descartar todo o resto, vendo realmente e transportando aquilo que eu chamo um pessimismo em relação à possibilidade de englobar a humanidade toda. E são necessariamente elitistas por natureza e segregacionistas. Depois este outro pensamento utópico, e aqui Portugal é profundo nisso, e até se escreve naquilo que estamos aqui a pensar, e que está na base um pouco também no espírito que leva Portugal a se lançar na construção da primeira globalização, e que em Portugal se inscreve em algumas configurações que depois vai ter uma longa genealogia até o século XX, são as chamadas utopias, que eu chamo inclusivistas e universalistas. E essas sim, como dizia aliás, e aí temos uma massa emblemática que foi a elaboração da utopia do Quinto Império por António Vieira, mas também se inspira a própria utopia de tradição joaquimista que depois encarna nas tradições ligadas à festa do Espírito Santo, tem na base a construção do homo fraternos e da ideia de uma inclusão de todos os segmentos da humanidade, todas as raças, línguas e nações, precisamente na possibilidade de criar um mundo novo. E em que o palco da utopia não é uma ilha, nem uma fortaleza, nem um lugar isolado, é no fundo todo o orbe terrestre, numa ligação de harmonia dos homens entre si e com a natureza. E estas utopias é que transportam essa possibilidade do mundo novo e a construção do homem novo e acabam por constituir uma espécie de muro contra as chamadas utopias exclusivistas, que foi uma das grandes tentações da modernidade, e, como dizia, acaba por estar na base dos desastres humanitários e genocidas que vão acontecer no século XX e que ainda continuam a acontecer. Neste sentido, eu consideraria que as utopias como a utopia do Quinto Império, mas a própria utopia, que também tem uma elaboração ibérica importante e que agora está a ser descoberto de uma forma interessante, até por uma equipa de investigação da Universidade da Faculdade de Filosofia, liderada pelo professor Cadafado, que é chamado Pensamento Ibérico e Irénico da Paz, da Escola Ibérica da Paz, que está na base da elaboração de uma teoria, de um pensamento que vai estar na base dos direitos humanos, que vão ser afirmados solenemente em França no século XVIII, mas isto é uma elaboração que vem de trás. A própria utopia dos direitos humanos, que é uma utopia, essa sim é inclusivista e universalista e diz respeito ao homem todo. Como existem materializações no campo português, como uma das conferências que aqui foram feitas, precisamente a tradição do projeto das misericórdias, que
transporta um projeto de utopia que revoluciona a ideia de solidariedade e que remete e abre a porta precisamente para a ideia de solidariedade integral, que visa o homem todo e todo o homem, não só do ponto de vista da dimensão espiritual, cultural e material, física, mas também do ponto de vista do acolhimento de todos, que há uma revolução da solidariedade nesse campo, que é preciso, diferentemente das corporações de solidariedade medievais, que apenas abriam a possibilidade de atender ao homem em necessidade que fizesse parte da sua corporação, da sua corporação, da sua religião, do seu sítio, do seu local. Esta é a utopia da misericórdia, das casas das misericórdias, das obras de misericórdia, abrangem o homem todo e todo o homem, no sentido extensivo do seu significado, abrindo a possibilidade de cuidar de qualquer um, daquele que venha de qualquer país, de qualquer raça, de qualquer língua, e aqui há uma base, uma ideia de utopia universalista e inclusivista. Como também noutros países e outros autores pensaram em utopias englobantes para a humanidade. Mas, no caso português, e que tem na base toda esta elaboração anterior, que vai a Joaquim de Fiore, e precisamente a ideia das três idades da história e da ultimidade da história, e que materializa em Portugal em autores como António Vieira, Fernando Pessoa, Agostinho da Silva, Natália Correia, para lembrar os Açores, transporta este ideal de uma utopia universalista. E houve um autor francês muito interessante, que foi Raymond Quentel, que em 1960 pensou o Quinto Império Português, estudou a partir de António Vieira, e no caso de António Vieira do seu Quinto Império, ele precisamente tem esta intuição fundamental, esta análise fundamental. Enquanto as utopias modernas, mais mediáticas, a de Thomas More, de Tomásio Campanella, etc., são utopias que apenas conseguem imaginar a possibilidade da humanidade ser melhor e transformar-se num lugar isolado, afastado, esta utopia de tradição portuguesa é a primeira que pensa a possibilidade do mundo melhor, tendo por palco o mundo todo e todos os homens e mulheres de todas as raças. E ele diz que isso é uma revolução no pensamento utópico, e há precisamente para esta dimensão das utopias inclusivistas e universalistas que eu aqui defendo nesta tipologia. Depois eu tinha aqui uma proposta que até já publiquei, que é precisamente a possibilidade de nós construirmos, a partir deste pilão utópico, essa sim também nossa, e que se radica precisamente nesta elaboração, que se espraia depois na fecundação popular, mas também erudita, que nós aqui estudamos, em torno da teologia e das festas e das tradições do Espírito Santo. Esta tradição pode nos abrir e inspirar a possibilidade de hoje em dia, em que temos uma urgência de construir uma nova utopia para a globalização, mas uma utopia, mais uma vez, inclusivista e universalista, não exclusivista e segregacionista. Isto pode nos inspirar a um conjunto de valores que pode fundar essa nova utopia, que nos permitirá fazer passar, como dizia Manuel Antunes, Manuel Antunes preocupava-se muito e estudou a emergência no século XIX e XX do chamado Homo Mechanicus. A Revolução Industrial acabou por configurar um novo tipo de homem, que é o Homo Mechanicus, mecanizados pelos horários, pelo trabalho, pela organização cartesiana da sociedade, e era preciso pôr este homem, desumanizou a própria humanidade e o próprio homem, e abrir a porta às guerras, às revoluções, aos massacres, etc. E é preciso fazer emergir um novo tipo de homem, que muitos já pensaram, de muitas maneiras. Nós aqui defendemos que estas tradições podem fundar uma nova utopia, criando e fazendo emergir, no que têm pensado também estes autores portugueses que têm pensado aqui no Império, que nós podemos chamar a emergência do Homo Fraternus, e que pode abrir a possibilidade da construção de uma nova utopia de rosto humano no mundo atual, em que, como dizia António Vieira, já no século XVI, lendo o mundo em crise, ele achava que o mundo estava enlouquecido, que a globalização se tinha enlouquecido. Aliás, ele comparava o mundo a um hospital de loucos,
Havia os loucos que estavam abaixo da razão, os loucos que estavam acima da razão. E isto está nas Dodices, no sermão das Dodices de Francisco Xavier. E a partir dessa análise, que eu considero que é uma análise prefiguradora daquilo que nós podemos chamar uma das percepções que hoje temos hoje, que é nós hoje temos a percepção de que a globalização está enlouquecida, devido a toda a desorientação, todas as incertezas, portanto aquilo que podia ser e tem uma dimensão interessante, que era unir a humanidade, foi essa abertura universalista possibilitada pelas viagens portuguesas e espanholas, em que todos os continentes passavam a interagir e a dialogar entre si, podendo o ideal de paz unir a humanidade e harmonizar. Isso depois foi tudo torpedeado por projetos de guerra, de conflitos que acabaram por criar de cobiça, que hoje em dia está elevada à sua potência máxima, que provocou o enlouquecimento da globalização. E para corrigir, para tentar inverter esse processo, é preciso fazer emergir um novo tipo de homem, que é precisamente o homo fraternis, alguns muito uma utopia inclusivista que permita, de algum modo, salvar o mundo, a humanidade e o próprio mundo em si. Muito obrigado.